Olá, estudantes do Paraná, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje, aula de História ao vivo, com interação, com tudo que você tem direito. Nós aqui, eu sou a professora Camila, trabalhei já aqui no Aula Paraná, no 8º e na 3ª série, e estou aqui com o grande, o maravilhoso, detentor de uma voz inigualável e inimitável, professor Rodrigo. Saudações a todos os alunos desse nosso estado do Paraná. Estamos aqui fazendo uma aula de 9º ano, mais uma aula aí que nós fomos convidados aqui pelo grande professor Marlon, o qual vocês já estão conhecidos, já acompanham o maravilhoso trabalho dele. Esse professor que foi um grande colega meu na Universidade Federal do Paraná, esse professor que com certeza é um dos professores que mais dá orgulho para Piraquara. Isso. E estamos aí hoje para começar mais uma aula. Faça a sua interação com a gente através do aplicativo, através do YouTube, mande sua pergunta, mande o colégio que você estuda, mande a cidade em que você mora, para que nós possamos reconhecer vocês melhor também. Isso mesmo, Rodrigo, bem falado em interação, e aí vamos explicar um pouquinho, né, para quem está sintonizando, olhando assim, ué, cadê o professor Marlon? O Rodrigo citou. Gente, em História, a aula ao vivo vai acontecer dessa forma. O professor da tua turma, ele vai estar em outra série. E olha que bacana, duas coisas para você aprender nessa jogada nossa. Primeira, você, independente do professor, você vai aprender o conteúdo. E olha que bacana isso, gente. Imagine você aprendendo um conteúdo de outra série, lá do ensino médio. E é essa a ideia. E você sabe, História é a melhor matéria, né? A melhor matéria que você tem e não tem por que você não aprender. Então, vamos lá. Se você está no YouTube, já manda seu oi, coloca lá teu nome, o colégio. Você está no aplicativo do app Paraná, né? Do Aula Paraná, também faça isso. Estou aqui com a Francis. Oi, Francis. Tudo bem com você? E aí nós vamos falar aqui com vocês, nós vamos transmitir uma nova aula de História do Brasil. Nós damos essa primeira aula e o professor Marlon pega o embalo e segue aí com vocês. Tranquilo? Rodrigo, quais são os objetivos, então, da nossa aula Paraná de hoje? Hoje nós vamos voltar a estudar a República Brasileira, o período da história do Brasil, e o objetivo da aula de hoje é identificar e analisar os processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946, a partir do fim do Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas. Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira no período de 46 a 64, assim como caracterizar o conceito de o que é populismo na política. E antes de eu passar adiante, gostaria de saudar aqui o Renan do Colégio Estadual Tiradentes, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Uma saudação para todo mundo dessa cidade e desse grande colégio. E eu quero mandar aí um abraço para o João, lá de Guarapuava, né? Ele está aqui também sintonizado conosco. Nossa, muito bem-vindo. Vamos lá, é esse ritmo mesmo, galera. Então vamos retomar aqui, vamos tentar lembrar mais ou menos o que aconteceu. Vamos lembrar que na história nada acontece por acaso. Tudo segue as regras de causa e consequência. E tudo vem de um contexto, tanto um contexto dentro do país, quanto um contexto fora do país, um contexto internacional. E vamos lembrar que após 1945 nós temos o fim de um grande acontecimento histórico, que é a Segunda Guerra Mundial. Esse fim da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser um grande problema para a ditadura de Getúlio Vargas. Afinal de contas, Getúlio Vargas ele era um ditador com um governo de características fascistas, mas ele manda tropas, a Força Expedicionária Brasileira, ele envia esse exército para lutar contra o nazifascismo na Europa, no lado de democracias como a Inglaterra e democracias como os Estados Unidos. Isso vai deixar o governo dele insustentável. Como que a gente vai lutar contra a ditadura lá, mas somos uma ditadura aqui? Isso vai se tornar uma situação bastante problemática. E vamos lembrar que, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre dois grandes blocos ideológicos, econômicos e políticos. Um desses blocos vai defender a chamada democracia e o sistema capitalista, que vai ser liderado pelos Estados Unidos, e um outro bloco que vai defender a ideia do socialismo e da igualdade. Não, interessante. Daí isso ainda, né, Rodrigo, citando que essa situação que o Vargas, que você comentou, é a mesma coisa aquele ditado lá, né, ação de casa não faz milagre, né? Como é que é essa situação? Por que né, vai lutar lá contra um nazifascismo, sendo que ele estava com práticas ditatoriais aqui? Exatamente. Isso que vai tornar justamente insustentável o governo. Como que a gente luta pela liberdade na Europa, mas não temos liberdade aqui? Como que a gente luta contra uma ditadura na Europa, mas nós temos uma ditadura aqui? É uma contradição.
esse sistema aí, então, ele não vai poder ser sustentado depois quando retorna as tropas brasileiras e quando termina a guerra. E daí inicia a Guerra Fria que você havia comentado. Vamos para o nosso primeiro quiz, vamos testar a nossa interação. Antes de testar, eu quero mandar, nossa, eu estou recebendo aqui muitas interações, deixa eu ver, o Gabriel de São José dos Pinhais, o Murilo do Colégio Estadual João 23, um grande colégio aí, muito abraços aí para vocês, a Lívia do Emílio de Menezes, a Caindra do Colégio Estadual Arthur de Azevedo, o João Pedro que estuda lá no Tancredo Neves, de Coronel Vivido, um abraço aí para essa cidade. Tá recebendo mais alguém aqui? Estou recebendo um monte de mensagem aqui. Gostaria de citar aqui a Nicole, do Colégio Telmo Miller, em Marmeleiro. Também Lucas, do Colégio Kennedy, em Serranópolis, do Iguaçu. Vamos fazer o seguinte, quais foram os países protagonistas da disputa que ficou conhecida como Guerra Fria? Tempo para vocês aí. E aí, vou também aproveitar, vamos lá, Jean de Prudentópolis, o que você acha aí, Jean? Eu acho assim, né, Rodrigo? Quem assistiu Rock 4 vai acertar essa questão. O grande embate que você vai ter entre o Rock defendendo um país e o outro grande lutador no outro país. Eu não entendo muito de futebol, não sei se jogaram aí, mas a briga é boa entre todas as alternativas. Vamos ver, vamos esperar aqui. Então, isso aí retoma aí a aula de Guerra Fria, já tratado com vocês com o professor Marlon. Vocês têm aí o tempinho para responder? Pode pensar, Guerra Fria. Esse evento envolveu quais lideranças mundiais? Foram os dois países que saíram como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os dois países que ainda mantiveram seu exército, sua economia bastante intacta. E com isso conseguiram desenvolver aí todo o seu poder. E, então, quais foram os países protagonistas da disputa que ficou conhecido como Guerra Fria, Camila? E aí, temos já o nosso quiz finalizado? Temos ele finalizado. Qual foi a alternativa que o pessoal marcou? A maioria dos estudantes, 83% deles marcou correta, a alternativa B, entre Estados Unidos e União Soviética. Gostei. No, eu quero mandar um abraço para o Leonardo Verbanek, do Colégio Ivo Leão, que falou aquilo que a gente concorda. História é a matéria, é a melhor matéria, sem dúvida nenhuma. Desculpa aí as outras matérias. Vou mandar aí também para a Paola, do Helena Colodi. Aí, muito obrigada aí pela presença de vocês, galera. Vamos seguir, Rodrigo. Vamos lá que o pessoal está interagindo bem. O período que vai surgir aí depois da ditadura Vargas, o período que se estende aí de 46 até 64, que vai ser aprofundado mais pelo professor Marlon, esse vai ser o período que a gente chama de República Populista. É um período de governo que vai receber esse nome. Não é um movimento exclusivo do Brasil. A Argentina vai ter seu populismo também. O México vai ter seu populismo. O Chile, a Bolívia. É um movimento muito comum na América Latina, como um todo. O mais interessante, Rodrigo, ali, né, a gente até destacou, e faça esse destaque aí se você tem como tá copiando, né, tá anotando, faça o destaque no que a gente destaca aqui também. A questão do populismo, ela envolve muito mais o carisma. Sabe aquela coisa do político? Ele não vai dizer assim que pelo dinheiro, pela administração pública, ele foi lá e colocou aquela obra. Não, ele vai dizer, porque eu fiz assim, porque eu gosto de vocês, população, e assim por diante. Então, o carisma é muito nítido no populismo. E aí, o governo, né, a república que virá depois do Estado Novo, ela tem essa característica de líderes que vão trazer a população, né, nesse convencimento ali da nação. E aí, né, só fazendo aí a leitura com calma, né, uma prática política na qual o governante faz uso do seu carisma enquanto líder, na tentativa de manipulação da população, estabelecendo uma relação supostamente sem a intermediação de partidos ou ideologias. Então, muito bacana esse conceito. Pode anotar aí. E é justamente com base nesse conceito que a gente trabalha com a República nesse período. Vão ser líderes que eles vão fazer do governo um governo mais personal, mais pessoal do caráter dele. Eles vão se colocar os seus objetivos políticos como o objetivo da nação, certo? Então eles vão se colocar na liderança de um movimento e eles vão se colocar nessa posição aí, tudo baseado principalmente na sua figura pessoal, carismática. E gostaria de mandar aqui uma saudação para a Gabi, de Ponta Grossa, também para a Luísa, do Colégio Estadual Santo Antônio, Carlos,
de Francisco José Perioto, Mandaguaçu. Gostaria de avisar a todos vocês aí, muito bom ter vocês acessando aí o aplicativo e vendo a nossa aula. E muito bom também a galera aqui de Curitiba, o Gabriel Pianaro, né? E também, Rodrigo, vamos mandar um abraço para a professora Bárbara. Ela também esteve no 9º ano, também teve algumas aulas. Então, Bárbara, eu sei que você está nos vendo, um abraço também para você aí. Bom, vamos seguir então. Lembrando, gente, você já viu com os professores, né? O governo de Getúlio Vargas, ele é o mais extenso aí a ser estudado na República Brasileira e ele se divide em 3 grandes momentos, né, Rodrigo? Se quiser comentar alguma coisinha ali de específico. Eu gostaria de lembrar a todos os alunos que o Getúlio Vargas foi a segunda pessoa a mais tempo governar o Brasil. A única pessoa que governou mais tempo o Brasil que Getúlio Vargas foi Dom Pedro II, que era rei, era imperador. E esse governou o Brasil por 49 anos. Depois dele, a pessoa que mais governou o Brasil foi a figura de Getúlio Vargas. E aí 3 grandes momentos, né? O governo provisório, aquele que entra, o pessoal da 3ª série viu essa aula comigo, inclusive, aquele que entra com um golpe da Revolução de 30, e aí segue, né, até 34, um segundo momento ali, né, que ele modifica ali a Constituição, coloca um governo constitucional, e depois o período ditatorial de 37 a 45. Tranquilo aqui? Relembrou? Retomou aí essas questões importantíssimas. Por que a gente está fazendo essa retomada? Porque você estava vendo Guerra Fria. Então, quando a gente tem que entrar em história do Brasil, sempre tem que lembrar o que estava acontecendo. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um salve especial para o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, em Tapira, terra da minha cunhada. Já conhecia Itapira, terra maravilhosa, muito bacana essa cidade. Eu já fui visitar várias vezes. Também o Colégio Estadual Sagrada Família, em Campo Largo, outra cidade maravilhosa de se viver. Me permite aqui, a professora Inês Becker, de São João do Triunfo, grande cidade também, está aqui com a gente sempre, Colégio Vila Palmira, um abraço para a professora e para toda a equipe pedagógica de lá. Vamos lá, então? Então, vamos retomar aqui. Qual foi o contexto que se desenvolveu o governo Vargas, que foi desde 1930, da Revolução de 30, até 1955, quando ele sofre aí um golpe e é destituído de seu poder ditatorial. Esse vai ser um período em que você vai ter uma grande urbanização do Brasil. Você vai ter o desenvolvimento de um processo de industrialização. Esse processo vai acabar resultando na migração da população rural para a cidade. Isso aí vai mudar totalmente o cenário eleitoral e político do Brasil. Se antes da Revolução de 30, na tal da República Velha, você vai ter uma oligarquia agrária, os coronéis bastante presentes e com bastante força e influência na política nacional, agora esses coronéis eles vão perder, porque a população vai cada vez ser mais urbana, fora do poder desses coronéis rurais. Então eles acabam perdendo isso. Justamente por causa disso, vai exigir novas práticas políticas. Para o deputado conseguir se eleger, para o governante conseguir se eleger, ele vai ter que se aliar mais a essa população urbana, pois lembre-se, eles tinham o direito de votar. Isso aí vai acabar justamente, através dessa classe urbana, vai justamente mudar essa visão política dos nossos líderes. Getúlio Vargas, o tio GG, um cara muito astuto, ele vai ser o primeiro a perceber isso. E ele já vai começar a fazer uma série de políticas, mesmo dentro da sua ditadura, embora não houvesse eleições nesse período, mas ele já vai fazer uma série de políticas tentando responder à vontade dessa população urbana. Algum comentário aí, Camila? Não, perfeito, perfeita colocação. Lembra daquela dica que a gente deu. É aquele político que vai trazer a população como um agente ali junto com ele. Ele não vai falar, é a minha vontade, não é a vontade do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus e todos aqueles discursos que você já ouviu ou já deve ter estudado. Então, essa ideia do líder carismático, gente, guarda aí. Falou em populismo, você vai ter aquela figura, né, do sujeito que está ali, né, nos braços do povo. Então, é essa a ideia do populismo. Gostaria de mandar um oi aqui especial para o meu xará, Rodrigo Esteves, de Jesuítas, Colégio Humberto de Alencar, Castelo Branco. Tem aí o pessoal de Curitiba também fazendo presença, Colégio Darcy José da Costa, de Campo Mourão, fazendo presença aí também, a Lana, do Colégio Emílio de Menezes, Matheus Melo Brito, Jardim das Araucárias, em Castro, Paraná. Olha, eu queria até ressaltar aqui, tem um estudante, Eduardo Martins Ferreira da Silva, está citando aqui uma música
Deixa eu ver aqui, Smoke Snakes, de 3 heróis brasileiros que lutavam na Itália. É isso aí, Eduardo, é isso que a história ajuda a gente. A gente tem que estar ligado com a cultura e ver o que é o significado disso. Bacana, vou escutar. Não conheço essa música, Eduardo, mas vou escutar. Tem também aqui a participação da professora Roseli Kaufmann, né, professora do Colégio Estadual Princesa Isabel, lá de Cianorte. Nossa, Paraná inteira aqui. Vamos lá, então. Então, entre essas medidas que se destacam, essas medidas que visavam justamente trazer esse novo eleitorado urbano, esse novo pessoal da cidade que agora consegue ter mais influência na política do que a população rural. Entre as medidas do Getúlio, nós podemos destacar a consolidação das leis do trabalho, que vão regulamentar todo o trabalho urbano. Ela é principalmente sobre o trabalho urbano, trata muito pouco do trabalho rural. Veja que isso já volta a ela justamente para essa necessidade urbana. A criação de um tribunal eleitoral, colocando até o próprio Getúlio Vargas como uma pessoa que defendia a democracia, defendia o poder do voto, apesar de sua ditadura. É verdade. E a institucionalização de festas populares, como, por exemplo, o Carnaval, que passou a fazer parte do Ministério do Turismo. Olha que coisa. E ele começa a dizer quando que vai ser o Carnaval. Não, e detalhe, olha só, que interessante. A gente chegou nesse tema e a professora Miriam, do Polivalente, aqui de Curitiba, ela faz a seguinte pergunta, Rodrigo. Vocês podem explicar como a invenção do rádio foi bom para o Getúlio e como ajudou o seu governo? Olha, aqui é um bom exemplo disso, sabe, Miriam? Só comentando e comentando com os outros estudantes. Porque o rádio, e sim, todos os instrumentos midiáticos possíveis que o Getúlio tinha na época foram para ajudar ele a propagar o seu discurso. Então, sambas foram realizados, né, com o nome dele. A gente vai ver, inclusive tem um aqui no final da aula que a gente trouxe. Então, todos os discursos, né, pense, a partir do momento que o rádio estava começando ainda, né, nas grandes casas, você vai ter a voz do presidente falando ali para você. Um detalhe importante de colocar nisso é que justamente foi no governo Vargas que foi criado o programa A Hora do Brasil, que passava às 7 horas na rádio, em todas as rádios nacionais, o que hoje é conhecido como a Voz do Brasil. E esse programa é o programa de rádio de maior vida, maior tempo de duração da história do hemisfério sul do planeta Terra. Do sistema solar. Do hemisfério sul. E olha aqui, ó, participação também da Marina, do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças, de Irati. Joaquim, do Colégio Zilda Arnes. Nossa, tá muita gente aqui. Vamos lá, então, Rodrigo. Só um comentário da Maria Fernanda Monteiro aqui, que ela acha que deveríamos ter mais aulas dessa forma, com essa dinâmica. Nós também achamos e vamos fazer tudo para que aconteça mais aulas, principalmente de história. Isso mesmo. Então, vamos retomar também. Você vai ter uma grande propaganda de Getúlio Vargas, aqui um cartaz célebre dele, com um texto supostamente da autoria dele, falando sobre a necessidade das crianças estudarem. E olha como ele apresenta aí o tio GG como um cara bacana, um cara que pesa as crianças. Olha como elas sorriem para o ditador Vargas, como elas adoram ele. Felicidade da criança, né, de ver. Pense, olha, estudante, isso aqui é muito interessante para a história da educação. Imagine você, né, no seu livro didático com o presidente e uma foto sua sorrindo, né? Então, assim, calma lá, porque a história da educação também é muito interessante para você analisar como que a política, né, interfere ali, né, em todos os âmbitos da sociedade. Ó, tem aqui então, gente, aqui a gente tem a ideia da propaganda que o Rodrigo começou, que inclusive, né, vai ser levado, Vargas vai ter aquela mudança de trazer a cultura do trabalho. Como assim a cultura do trabalho? Quem é o trabalhador? Todos os discursos dele, ele começava trabalhadores do Brasil. Por quê? Porque ele queria um movimento, né, ligado ali àquela classe. Então, por isso que ele não se colocava para o povo brasileiro. Ele falava, não, eu não estou falando com a elite, eu estou falando com os trabalhadores. Olha que bonito isso, né? Que populismo bonito isso. E ele se achava um grande trabalhador, Getúlio. Inclusive, quando foi criada a carteira de trabalho, o qual todos nós acabamos tendo ao longo de nossa vida, a carteira de trabalho de número 01, isso é, o primeiro trabalhador do Brasil, foi a carteira de trabalho de Getúlio Vargas. Isso mesmo, mas isso... Como se ninguém trabalhasse antes. Aula 57 do professor Marlon, você vai ver isso daí.
Vamos lá, então, construção então, de empresas nacionais, né, como a Vale do Rio Doce depois, né, e a idealização da Companhia Siderúrgica Nacional, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela. E tem a questão dos pelegos, né? O que é o pelego, Rodrigo, antes da gente? O que é esse pelego? O pelego é aquela manta que vai entre, né, o animal, né, e a sela, né? E ele é necessário para não machucar ambos, né? Sim. E aí, por que falava lá sindicatos pelegos? Qual que é esse sentido? Esses eram os sindicatos que foram criados por Getúlio Vargas. Olha como é legal. Ele libera algo que era proibido no Brasil, que é a criação de sindicatos para que os trabalhadores possam lutar pelos seus direitos. Só que esses sindicatos eram sindicatos vinculados ao governo. Eles tinham que obedecer ao governo, eles recebiam recursos do governo e eles tinham que obedecer ao governo. Por isso era um sindicato pelego, é um sindicato que não representava de verdade os trabalhadores. Representava a ideia que o governo queria ter sobre os trabalhadores. E gostaria de mandar aí também um oi para o pessoal de Ivaí, também aqui para José Pedro Figueiredo, em Cruzeiro do Sul. Também gostaria de mandar um salve aqui para o pessoal de São Cristóvão, do Colégio Estadual São Cristóvão e São José dos Pinhais, pessoal de Maringá, muita gente de São José dos Pinhais aqui presente. Muita gente. Tá? Pessoal de Ponta Grossa aqui também fazendo bastante mensagem para a gente. Antes da gente seguir, tem uma que voltamos ainda na questão do rádio. Ó, tem uma pergunta vindo aqui da Alessandra, do Colégio Estadual Davi Carneiro, lá da Lapa. Nossa, amo a Lapa, gente. A Lapa já fiz várias aulas ali. Ó, mas no rádio, na época de Vargas, tinha censura, Rodrigo? O que você acha? Claro que tinha. Era uma ditadura. Toda ditadura ela vai se mover em cima da propaganda e da proibição da propaganda negativa, que a gente chama de censura. E na época do Vargas você vai ter a criação justamente do Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele vai ser responsável de dizer o que o rádio poderia publicar ou não, que músicas ele podia passar ou não, e também nas revistas, muito lidas na época, e jornais. Então, tudo isso tinha que passar antes do Departamento de Imprensa e Propaganda para depois ser impresso ou ser transmitido. Exato. Vamos para mais um quiz? Vamos! Vamos lá. Entre as políticas de Getúlio Vargas que procuravam agradar a nova classe urbana do Brasil, podemos destacar com vocês aí, tempo aí para o pessoal do aplicativo, e eu vou mandar aqui um abraço aqui, deixa eu ver, para o Colégio Narciso Mendes, aqui de Curitiba. Né? Olha só, é realmente um prazer participar de uma aula nesse estilo. É um prazer todo nosso, gente. Nós aqui, professores, estamos com saudades da interação, mas aproveite que você está em casa, seguro, né, para estudar, assim que de todos os aprendizados do Aula Paraná, que você aprenda que o ensino está contigo. É direito à educação? Sim, mas é um dever seu estudar. Então, aproveita aí, meu caro. Eu gostaria de mandar aqui, então, aproveitar esse tempo, mandar um salve muito particular para o pessoal de dois colégios estaduais, que é o pessoal do Colégio Estadual São Brás, ali no bairro que leva o mesmo nome, e também do pessoal do Colégio Estadual Pinheiros, ali no Jardim Pinheiro, os dois ali localizados próximos a Santa Felicidade. Continuemos. Mas por falar em abraço, peraí, tenho aqui para Gigi Gomes, Games, alguma coisa assim, deve ser um nome ali. Manda um abraço para mim. Então, um abraço, Giovana, do Colégio da Polícia Militar do Paraná. Assisto às aulas todo dia e amo as aulas de história. Que bom, nós também amamos. E aí, Rodrigo, temos já o nosso resultado? Então, essa aí, a alternativa correta, 73% dos alunos acertaram, é a consolidação das leis trabalhistas. Manda aí. Isso aí era bastante importante para o Getúlio Vargas, porque essas leis de trabalho, como eu falei, elas vão atingir principalmente a classe de trabalhadores urbanos, trabalhadores da cidade. A Kathleen está fazendo aqui uma pergunta. Ninguém percebeu que tudo que o Getúlio fazia envolvia o governo, que não era sobre os trabalhadores? Alguém tentou mudar isso? Olha, Kathleen, perdão, é uma pergunta bem interessante, porque a gente tem uma noção sobre o governo, mas tenta entender que para todos na época também isso era uma novidade. Era uma novidade o quê? O líder estar falando com a população. Então, essa ideia de que ninguém percebeu, se percebia, mas aí vem o departamento, né, de propaganda ali, né, o departamento ali de censura, que foi o que o professor Rodrigo comentou, tentando limitar ali aquelas opiniões contrárias.
Eu gostaria de mandar aqui uma saudação ao pessoal do Colégio Monteiro Lobato, em Ponta Grossa, para a Luara, do Colégio Militar de Maringá, que está aí bastante presente, e o Alan Torres, não disse aqui qual o colégio, mas ele pergunta para a gente se Getúlio Vargas era um fascista. Ele não vai ser propriamente um fascista, ele simpatizava em algumas características do seu governo com o fascismo, ele flertava com o fascismo. Mas ele não vai ser propriamente um governo fascista. Ele tinha características de um fascista. E é muito interessante essa questão, e aí leva para a tua vida em história. Porque assim, quando a gente tem um termo que ele se aplica a uma época, a gente tem que evitar usá-lo em outra época. Por quê? Porque isso a gente chama de anacronismo, né? Algo que você pega num contexto e daí traz para agora. O fascista mesmo, como a gente tem, né, Hitler, Mussolini, eles se aplicaram esse estilo de governo lá na Europa. Mas aqui, práticas, como o professor Rodrigo comentou, ele vai acontecer, né, esse apelo ao povo, esse líder, né, carismático, políticas públicas ali para o favorecimento dele. Bom, vamos continuar então, Rodrigo? Aqui tá a galera, né, pipocando aqui, mas vamos retomar mais alguma... falando de fascismo, né? Sim, como já foi perguntado aqui pelo Alan, eu coloco aí para vocês esse PowerPoint, justamente que essa ditadura de Vargas tinha características de uma ditadura fascista, mas ela não vai ser exatamente uma ditadura fascista. Mas justamente por combater o fascismo, o nosso meio fascismo, o nosso fascismo não total, ele vai se tornar insustentável. E com isso vai ter um golpe do exército quando termina a Segunda Guerra Mundial, derrubando a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. E também gostaria de mandar aqui um salve para a Daniele, do Colégio Kennedy, em Serranópolis do Iguaçu, que já não é a primeira vez que manda mensagem, que eu tinha esquecido de falar, não podemos esquecer dela. E também para o pessoal do Sítio Cercado, Colégio Benedito. Olha, e tem alguém que só colocou o nome do colégio, Colégio Chico Mendes, né? Fez uma pergunta aqui, por que Getúlio fez um governo provisório que não foi provisório? Gente, aí fica aquela coisa, né? Vocês vão ver vários conteúdos que o governo entra no poder dizendo, olha, sou temporário, estou aqui só para organizar a nação. Mas aí depois ele mesmo, né, não posso dizer assim, aplica um autogolpe, sei lá, mas ele muda. Foi um golpe dentro do golpe. Ele foi um golpe dentro do golpe, exatamente. Ele muda a Constituição para ele permanecer no poder, tá? Então, você aí do Colégio Chico Mendes, né, mandou aí essa questão. Olha só que interessante isso aqui, a gente já começa a ver aí o primeiro governo que a gente pode dizer de uma política liberal que vai se aplicar pós a ditadura de Vargas. Então a gente tem aqui o Eurico Gaspar Dutra, que era ministro da Guerra durante o governo, né, de Getúlio Vargas. Aqui uma foto, né, Rodrigo? Uma foto lá da Força Expedicionária Brasileira, lá na Itália, e o Dutra batendo continência ali pra galera. Tem mais fotos aqui, eu acho que a gente trouxe. Aqui, ó, ali um papo informal, conversando ali sobre o Aula Paraná. Os dois, Getúlio Vargas conversa com o seu ministro da Guerra durante o Estado Novo. Mas o que vai acontecer com esse fim? Um golpe militar vai derrubar a ditadura de Vargas. Eles vão tirar Vargas do poder no término aí desse governo. Só que ao tirar Vargas não vai se opor. Ele vai aceitar o golpe, ele vai ficar muito tranquilo com ele. Ele vai dizer que tudo que ele queria era um momento de emergência, era guerra, por isso foi necessário, que agora podia ter realmente uma república no Brasil, com partidos políticos aí por diante. Só que o Getúlio Vargas não gostava de largar o osso. Ele não largou o osso em 34, ele não largou em 37 e em 45 ele vai tentar segurar ainda. E vai continuar. Por trás do pano, ele vai financiar e vai incentivar, principalmente através dos sindicatos pelegos, ele vai incentivar um movimento chamado de queremista. Um movimento que queremos Getúlio, queremos que Getúlio continue. Então, por um lado, ele vai dizer... Tudo bem, vai lá uma república, podem governar, podem fazer votos aí por diante. Por outro lado, ele vai financiar um movimento que quer manter ele ainda no poder. E aí aqui, ó, respondendo a pergunta da Patrícia,
Qual foi o motivo de Getúlio sair do poder no seu mandato? Então, assim, Patrícia, acho que ficou insustentável, né? A questão, principalmente a questão da participação na Segunda Guerra Mundial, né? E aquele embate entre lutar ou não por uma democracia, o Getúlio não teve mais como, e sem dúvida nenhuma o golpe, né, favorecido ali vai tornar insustentável a presença dele. Só que, como o Rodrigo comentou, vai ficar ali por debaixo dos panos a noção do que o povo quer, né? O Getúlio Vargas, o movimento queremista. Gostaria de chamar a atenção, qual que é o nome da aluna? Patrícia. Patrícia, que um mandato é quando você é eleito para governar por um certo período de tempo determinado. No caso, o Getúlio não tinha mandato, ele era ditador, ele não foi eleito, ele não tinha mandato. Se não tivesse dado nada errado, ele ia ficar a vida inteira governando. Então, olha só, mas vamos para um quiz então para ver justamente sobre isso. Vamos lá. Em 1945, em meio aos protestos contra a ditadura de Getúlio Vargas, surgiram manifestações populares de pessoas que defendiam a continuidade de Vargas no poder. Esse movimento em apoio de Getúlio Vargas ficou conhecido como, gente? E aí, ó, vou aproveitar enquanto vocês estão pensando o tempo aí para vocês. Daniel do colégio, Gabriela Mistral de Curitiba, tá ligado aqui na aula. Um abraço para você, Daniel, e também para o Alexandre, que faz a pergunta do colégio Dom Pedro II, né? O Brasil teve uma participação essencial nas guerras mundiais. Certamente, na segunda mais, né? Na primeira tem lá a questão da Marinha, né? Participando, mas na Segunda Guerra Mundial é a nossa ali grande, né? O grande enfrentamento ali no finalzinho da guerra, com todo o apoio ali da Inglaterra, né? Inclusive com os armamentos, né? Que vai ceder. Mas comenta aí, Rodrigo, sei que você já... Gostaria de lembrar que a Força Expedicionária Brasileira, que foi enviada para a Segunda Guerra Mundial, ela ingressou do 3º Comando do Exército Americano e lutou na Itália. A batalha mais violenta que aconteceu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Monte Cassino, foi uma batalha exclusivamente de tropas brasileiras. Até hoje você tem monumentos na Itália em homenagem aos pracinhas brasileiros que libertaram a Itália do regime nazi-fascista. E aproveitando, né, quando a gente voltar aí ao novo normal, galera, visitem o Museu do Expedicionário, museu que está aí com o Aula Paraná, tá apoiando a gente aqui no Aula Paraná. Inclusive, Rodrigo, tá aí gente perguntando, olha só como a galera tá interagindo. Se hoje todas as aulas vão ser ao vivo ou só de história? Só de história, né, meus caros? A melhor vai ser ao vivo, as outras aí vão continuar. Tô brincando, mas siga o calendário, preste atenção no calendário das aulas ao vivo. Todas as matérias vão estar passando, vários professores aqui com vocês nas aulas ao vivo. Temos a resposta já? Vamos ver então qual que é a resposta correta? A resposta correta era a letra C. 35% dos alunos responderam corretamente. Gente, as outras alternativas, movimento legalista, não tem nada a ver, a gente não falou. Movimento constitucionalista, isso foi em 34, por São Paulo. Tá, que daí Vargas tenta criar o seu governo presidencial ali, que depois ele transforma em ditadura de novo. E aqui é o movimento Queremos Getúlio Vargas, queremista, queremos Getúlio. E aí, voltando àquela pergunta, né, que, mas ninguém percebeu Getúlio Vargas dominando o poder. Galera, aí, ó, movimento queremista pedindo, né, novamente o Getúlio. Bom, e aí, né, o golpe, né, se deu, Getúlio vai para lá, para sua fazenda lá no Rio Grande do Sul, em São Borja, ele não perde os seus direitos políticos, isso é interessante de notar, e aí quando estava todo mundo ali, e aí, cadê o Getúlio, né, ele, nas eleições de 46, ele foi eleito senador por 2 estados, era muito interessante a forma como se elegiam, né, os senadores e deputados da época, né, então ele vai, né, pelo Distrito Federal também, que era na cidade, né, do senador por 2 estados e deputado federal por 6 estados. Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, que na época, a capital do Brasil, era o estado da Guanabara, com capital na cidade do Rio de Janeiro. E interessante notar, né, Rodrigo, que para a gente perceber como o populismo ele manipulava as massas, né? Então, se você tem ali um governo ditatorial, censura e uma série de coisas que eram feitas, a ideia aqui é que a gente está vendo que a população mesmo assim estava apoiando ele, né? Isso nos leva para mais um quiz dentro do contexto da República Populista de 46 e 64. Qual partido político representava a mais forte oposição do governo de Getúlio Vargas? Porque depois você vai ter justamente a elaboração de partidos políticos.
Alguns partidos aí vão estar bastante relacionados ao Getúlio Vargas, como o Partido Trabalhista Brasileiro ou o Partido Social Democrata, esses dois bastante vinculados ao Vargas. Mas você vai ter daí, com a legitimidade de novos partidos, nós temos a União Democrática Nacional, muito opositor a Getúlio Vargas. Nós vamos ter também o Partido Comunista Brasileiro, que ele é relegalizado, aí com o seu líder Luiz Carlos Prestes, o que ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Mas vamos perguntar aí então para vocês poderão responder para a gente qual desses partidos era o que se opunha a Getúlio Vargas. Olha, tem uma pergunta aqui da Miriam. Aí, Miriam, tá sintonizada mesmo, do Colégio Polivalente aqui de Curitiba. Como é que Getúlio lidava com os protestos e greves? Olha, ele, como o Rodrigo comentou antes, né, os sindicatos, eles manipulavam até essa questão, né, de não efetivar muitos protestos e greves, né? Era aquela noção, Miriam, no sentido de você mudar a lógica, né? Era o povo que estava construindo o Brasil. Então, a gente tem que considerar, né, que ele vai fazer esse tipo de governo no sentido de agradar a todos, tentar agradar a todos, né, Rodrigo? Vamos lembrar que era uma ditadura. Para você fazer protestos e greves, só com autorização do governo, ou seja, só aquelas que o governo queria que fizessem. Ele manipulava esses sindicatos. Até, olha só, o Vitor Gabriel, do Colégio Estadual Altair, está perguntando o que a gente acha da ditadura. Olha, eu acho que toda ditadura é desnecessária, enfim. Por quê? Porque a população, de fato, precisa manifestar e ter a sua representatividade. Vamos ver a resposta? Vamos ver, então, a resposta correta? A resposta correta era a letra A União Democrática Nacional. Aí acertada por 28% dos alunos. O Partido Trabalhista Brasileiro, ele popularmente conhecido como Partido Getulista. É um partido que vai ser fundado pelo Getúlio e vai estar vinculado aos sindicatos. Ó, e aí a gente tem aquela ideia da eleição. A eleição foi chamada. E aí temos lá, né? Presidente, vote para presidente, vote no brigadeiro. Olha que coisa, vote no brigadeiro. Justamente em homenagem a ele que foi criado o doce, brigadeiro. E aí, ó, Eduardo Gomes da UDN, partido opositor, e Eurico Gaspar Dutra, que vai ser, então, o ministro da Guerra. E aí, gente, vou contar um negócio para vocês. O Dutra vai ser considerado meio que um traidor ali no movimento. Por quê? Porque era para que todos os favoráveis a Getúlio votassem, né, ou melhor, escolhessem um movimento queremista. Mas só que quando, aí contando um detalhezinho, Rodrigo, quando as pesquisas estavam dando que o brigadeiro Eduardo Gomes ia para uma grande votação, 5 dias antes do pleito, 5 dias antes da votação, saiu um cartaz do PSD com a seguinte frase: ele disse vote em Dutra. Esse ele não estava, né, de maneira alguma assim ressaltando quem era, mas estava de letra maiúscula. Quem era esse cara, né? Quem que era esse ele? Certamente Getúlio Vargas ali, nem precisava dizer muito. Então, o que você tem? Você tem toda uma população ainda sendo manipulada e sendo dizendo, olha, ó, vote nesse que esse é o meu candidato. Temos uma imagem aqui, eu acho que... aqui, ó. E aí, resultado das eleições, Dutra vence na maioria dos estados brasileiros. Nós vamos ter ali presenças poucas ali dos outros candidatos, né? E aí os opositores, né, ali também perderam. Acho que tem mais uma tela aqui, Rodrigo. E aí a gente entra já no que é o governo de Dutra. Eu gostaria antes de mandar um salve aí para o Murilo de Paranavaí, Colégio Adélia Rossi, também para a Stephanie de Maringá, Colégio Vital Brasil. Tá. O pessoal aqui de Pinhão também está vendo nossas aulas, está acompanhando bastante. E vamos falar aí o que foi esse governo de Dutra, que dura de 46 a 51. Ele vai ser o governo, como ela falou, a princípio o Dutra era visto como um traidor para o Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas dá um apoio no final a ele, justamente por considerar que era mais arriscado a UDN ganhar o poder. E o Dutra, ele vai ser aí um primeiro populista, não tanto quanto os outros. Que virão, vocês vão estudar com o grande professor Marlon, mas ele já vai vir com alguns projetos. O grande plano de governo dele é o chamado Plano Salti.
o qual vai ser grande investimento em saúde, alimentação, transporte e produção de energia elétrica. E ele vai ter uma característica muito conservadora, né? Então proíbe os jogos de azar, os cassinos, proíbe o Partido Comunista, mas isso o Getúlio já tinha, né, também feito as suas... Foi uma breve vida do Partido Comunista. Mas e ele vai seguir dessa questão. Eu acho que trouxemos também aqui algumas, né, como a gente falou lá, obras públicas, né? Então rodovia, né, Rio de Janeiro-São Paulo, que hoje é conhecida como Via Dutra, a continuação aí do que é hoje a BR-116, Rio de Janeiro-Bahia, né? E é ele, gente, o Dutra, que vai fazer os primeiros estudos sobre o petróleo do Brasil. E acho que a gente tem mais algumas... temos um quiz aqui, ó. Vamos lá para mais um quiz, a nossa interação. Qual foi a postura política e ideológica de Dutra em relação aos blocos ideológicos capitalistas e socialistas durante o período da Guerra Fria? Então essa aqui é para pensar e para você perceber se ele estava voltando o seu jeito de governo para um outro jeito diferente do Getúlio Vargas. Qual seria aí a proposta de Dutra? Tempo para vocês. Enquanto isso, eu aproveito para responder aqui, ó, o Antônio, do Colégio Nicolau Copérnico, está perguntando ali, já está sabendo, hein, Antônio, por que Getúlio Vargas vai cometer o suicídio. Eu vou deixar para o Marlon te falar um pouquinho mais na outra aula, a aula de amanhã, se não me engano, a aula 57, que ele vai falar do Getúlio. E a Pâmela, do município de Pinhão, ela quer saber quem era Getúlio Vargas antes de governar o Brasil. Getúlio Vargas, antes de governar o Brasil, ele era um coronel, por incrível que pareça, e ele era um coronel gaúcho do distrito de São Borja, no Rio Grande do Sul. Ele era um grande fazendeiro, estancieiro de gado naquela região, foi governador do Rio Grande do Sul, foi prefeito de São Borja, foi deputado, ele tem uma larga carreira política. Mas ele, assim como a tradição de outros fazendeiros, ele era um coronel também. Exato, exato. Tem o Pedro Araújo Marques, de Foz do Iguaçu. Depois do fim do governo de Getúlio Vargas, podemos considerar que ele fez um bom governo? Gente, o juízo de valor, a reflexão é de vocês, sempre. A gente apresenta aqui os fatos e você vai fazer essa reflexão. Vamos ver a resposta? Antes da resposta, eu queria fazer um cumprimento à Leidiane de Boa Ventura de São Roque, único município do Paraná que não tem nenhum caso de coronavírus. Ela faz questão de ser orgulhosa aqui. E a resposta correta ficou o apoio aos Estados Unidos, com 49% dos estudantes aí responderam corretamente essa questão. Então, certos mesmo. E aqui, olha só, o Dutra inaugurando a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, até um detalhe, Rodrigo, tem uma questão aqui que quem elaborou, quem fez todo o projeto foi Getúlio Vargas. E no dia da inauguração, Getúlio não foi convidado. Que vexame, né? Mas, enfim, tá aqui o Dutra também usando o futebol. E aí se acostume a ver o futebol sendo utilizado aí por esses governos aqui na Copa de 50. E tem também, olha aqui a nossa visita aí do presidente Truman, né? Os dois, né? O Dutra visitou o Harry Truman lá nos Estados Unidos com passeata, com questões aí que vão envolver daí todo o reconhecimento do Brasil. Acho que nós temos aqui mais uma tela dessa visita, né? E temos aqui uma ideia, gente, só para comentar, a aula já está acabando, infelizmente. Então, ó, depois disso você vai ver o Vargas volta ao poder. E aí a frase, né, Rodrigo? Se for eleito a 3 de outubro, no ato da posse, o povo subirá comigo as escadas do Catete. Catete que era a sede do governo. E comigo ficará no governo. Então, com isso aí, a gente encerra essa aula sem trazer cenas do próximo capítulo para vocês. Vamos deixar o Marlon dar continuidade a todo esse conteúdo. Espero que tenham gostado dessa aula interativa. Todos vocês do nosso grande estado do Paraná aqui presentes. E um grande abraço para toda a equipe aí de História que está nos ajudando, estava, né, por trás aqui dessa aula, e para todos os estudantes. Gente, está com vocês aí, em breve aí estaremos bem seguros e por enquanto vamos estudando aí de forma remota. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço, galera.